Bom dia, me chamo José Henrique, sou aluno da Faculdade Novo Horizonte, Polo Ipojuca. Estou representando meu grupo de trabalho, que serão citados no final desta apresentação, e hoje iremos falar um pouco sobre os indígenas Aticum, ou Aticum Umã. E vamos começar pelo tópico da linguagem. Os Aticuns são falantes apenas do português, não lembrando sequer o léxico de uma linguagem anterior, a não ser pouquíssimas palavras que dão certos nomes a elementos da natureza, como, por exemplo, o sarapó, que é cobra grande comestível, o toé, que é fogo, e se há uma única referência com relação a Aticum ou Araticum como língua extinta, quanto ao Umã, pelo espaço territorial pelo qual se deslocavam no século passado, pode-se insinuar, com apoio na introdução à arqueologia brasileira de Angione Costa, em Os Careris, do Nordeste, de Baptista Siqueira, trata-se de um grupo pertencente à família Cariri, embora outros autores destaquem uma língua humana como isolada ou desconhecida. E em seguida vamos falar sobre a sua demografia. Os indígenas Aticum estão distribuídos em 20 aldeias, ou sítios, como preferem chamar os indígenas, entre as quais são o Alto do Umã, que é a sede do posto, Olho de Água do Padre, Casa de Telha, Jatobá, Samambaia, Sabonete, Lagoa Cercada, Oiticica, Areia dos Pedros, Serra da Lagoinha, Jacaré, Bom Jesus, Baião, Estreito, Mulungu, Boa Vista e Angico. Esses são dados de 1998, conforme o Memorial Descritivo de Delimitação ao Aticum, da FUNAI, em 1989. E em seguida, vamos para a localização. Aqui a gente consegue ver o mapa, aqui o Brejo da Gama, o Pancará e a localização dos Aticuns. Em seguida, vamos para seus antecedentes históricos. No início dos anos 1940, os membros da comunidade camponesa que habitavam a Serra do Alto se identificavam como os caboclos da Serra do Umã. Nessa época, andavam insatisfeitos com a cobrança pela Prefeitura de Floresta de impostos sobre o uso do solo ali cultivado e com o fato de fazendeiros vizinhos virem colocando o gado para pastar sobre suas roças. Informados por índios Tuxá, do município de Rodelas, na Bahia, de que havia um órgão do governo que estava reconhecendo territórios indígenas no Nordeste, alguns caboclos procuraram, em Recife, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, afirmando-se caboclos descendentes de índios e vindicando a criação de uma reserva indígena. Como condição para tal reconhecimento, o SPI impôs a demonstração de um ritual de toré, tradição que, aos olhos aos olhos do inspetor do citado órgão no Nordeste, atestaria a consciência étnica dos caboclos. Despreparados para uma exibição dessa tradição ritual, os caboclos procuraram os tuxás, que enviam 8 índios à serra para ensinar-lhes o toré. Em 1943 e 1945, deixam tudo pronto quanto ao serviço do índio, e é nessa ocasião que se desloca para a serra um fiscal do SPI que assiste um ritual de toré, atestando, consequentemente, a presença indígena ali. Em 1949, é fundado o posto indígena e os caboclos se elevam à categoria de índios oficialmente reconhecidos pelo Estado Nacional. E até os dias atuais, o toré vem sendo usado como sinal diacrítico da manutenção da etnicidade Aticum, o que pragmaticamente lhes dá o direito a acesso seguro à terra. Sabe-se dos registros dos Umãs, por volta de 1696, eles andavam pelo Vale do Rio São Francisco. Em 1713, estavam na Ribeira do Pajeú. Em 1746, em Alagoas, entre os rios Ipanema e São Francisco. Em 1759, em Sergipe. Em 1801, foram aldeados em Olho d'Água da Gamileira.
onde é hoje a aldeia Olho de Água do Padre na Serra do Umã, e onde se dispersaram em 1819 e 1838. São encontrados nas proximidades de Jardins, no Ceará. Em 1844, se encontraram novamente próximos ao antigo aldeamento, mais especificamente em Baixa Verde. Ainda é bom lembrar que, quando aldeado, o grupo humano, que recebia diversas denominações, tais como o Anoí, o Amouí, o Amães, o Amué, o Amons, Umã, Umães, Umã, Umãos, Urumã, Uoiana, foi obrigado a dividir o aldeamento com os grupos Chocó e os Volvé, que esses três grupos sempre se mantiveram próximos aos Pipipãs, e que em 1852 ainda existiam índios bravios na Serra do Umã ou nas suas vizinhanças. Em meados do século, em meados do século XIX, cessam os reconhecimento de suas terras. Sua organização política baseia-se na seguinte questão. A organização política Aticum divide-se por imposição do órgão tutor. Primeiro SPI e depois FUNAI. Em cacique, papel de representante da comunidade frente à sociedade nacional, além de aconselhamento interno. O pajé, para cuidar da saúde dos índios ou indígenas, e representantes das aldeias que formam a liderança tribal. Todas essas funções deviam ser preenchidas através de eleições, mas faccionalismos têm promovido a permanência na liderança dos que detêm poder coercitivo, em especial os produtores de maconha. O regime de índio Aticum. Ao aprenderem o toré, os Aticuns foram se especializando cada vez mais em tal prática ritual. Constituíram-se um corpo de saber denominado por eles de ciência do índio, revestida por uma áurea de mistério, e que marcaria sua especificidade como grupo étnico. Este corpo de saber é dinâmico e seus ingredientes mutáveis, pois novos elementos surgem durante os rituais e são incorporados pelos seus praticantes. Mas se esse corpo de saber é fluido, deve existir algo para garantir o desempenho ritual que marca sua indianidade, ou seja, que conforme periodicamente as condições de índios face às expectativas do Estado. É preciso, portanto, ter um regime de índio. É preciso que os membros do grupo sejam regimados no Toré, independente de serem detentores de saberes mais profundos, para que o grupo se mostre, de forma essencialmente política, como a comunidade indígena de Aticum Umã. Isso leva à questão de quem realmente são considerados índios de Aticum Umã pelos próprios Aticuns. Consideram-se índios aqueles que participem da tradição do Toré, sendo preferencialmente regimados na mesma, detendo a ciência do índio, aqui entendida como um corpo de saberes dinâmicos sobre o qual se fundamentaram o segredo da tribo. Em toda essa tradição ritual, destaca-se também como elemento fundamental a jurema, Mimosa hostilibente, planta sagrada que, de domínio exclusivamente indígena, promove também uma separação entre índios e brancos, embora seu uso seja comum também a outros complexos rituais do sertão nordestino, como o catimbó, por exemplo. Os aticuns utilizam a casca da raiz da jurema, macerada e misturada com água como bebida sagrada, anjucá, que representa o sangue de Jesus e é consumida principalmente durante seus rituais, torés públicos ou privados. Esses indivíduos que em trabalho de dia gentil, terreiro e ouricuri, quando os índios entram em contato, em larga medida, pela via de possessão, como os encantos de luz. E agora vamos falar um pouco sobre os aspectos ambientais e econômicos. Na Serra do Umã prevalece um solo de tipo argiloso
e, em contraposição, o arenoso, característico do sertão que a rodeia. A vegetação na serra é predominante arbustiva, sendo que em alguns trechos despontam árvores de maior porte. As capoeiras são uma constante na paisagem local. Quanto à fauna, destacam-se gaviões, corujas, tius, pebas, tatus, cangambás, cobras, preais, tamanduás, caititos e jacus. Tais animais, com exceção dos dois primeiros, são frequentemente caçados, com cachorros e espingardas, pelos habitantes da área. O criatório doméstico é de galinhas, bodes, vacas, carneiros e porcos. O uso de cachorro para a guarda das caças é generalizado. Dos frutos silvestres, destacam-se o umbu e o maracujá. As frutas cultivadas são as seguintes por ordem de quantidade: banana, manga, caju, mamão, pinha, goiaba, jaca, coco, laranja e limão. Há uma boa produção de mel também. A agricultura, base da economia Aticum, faz com que as roças de mandioca, fava, milho e feijão, arroz, mamona e algodão sejam também constantes na paisagem da Serra do Umã. Acrescenta-se o plantio de maconha, cannabis sativa, que, apesar de não fazer parte de uma agricultura Aticum, soma-se ao panorama geral, uma vez que a Serra, bem como os municípios de Carnaubeira da Penha e Floresta, se inserem no chamado Polígono da Maconha, que engloba vários municípios do sertão pernambucano. No mais, vale mencionar que prevalece as habitações de taipa e alvenaria, ocorrendo também as de palha. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a luta pela terra. A partir da passagem do século XVII para o século XVIII, essa região geográfica foi palco de muitos conflitos entre índios e brancos que penetravam cada vez mais nas terras dos primeiros, levando adiante a frente de expansão pastoril. Se não há notícia da existência de um grupo indígena com o nome Aticum antes dos anos 1940, existem diversas referências quanto a um grupo denominado Umã, que foi aldeado juntamente com o grupo Chocó, Volve e Pipipã, em 1802, por Frei Vital Frescarolo, em um lugar onde hoje é uma das aldeias da área indígena. Tal aldeamento não durou muito e os citados grupos voltaram a migrar pelos sertões, do Ceará a Sergipe, sempre fugindo dos caminhos do gado. Além dos acima citados, vários foram os grupos que se encruzaram, inclusive negros quilombolas, nesses deslocamentos. E aqui, para finalizar, nosso grupo, aqui representado por mim, Alcineide Maria dos Santos Neves, Jéssica Rodrigues Ferreira dos Santos, Joselma de Souza Cardoso, Leide Diana da Silva Silveira, Lidiane de Melo do Nascimento, Tamires Maria dos Santos Ferreira e Suelane Cristina da Silva. A nossa querida professora Gerli Fialho. O nosso componente curricular é Educação das Relações Étnico-Raciais. Estamos no quarto período e a data 13 de 11 de 2022. Obrigado e um bom dia.